Vamos conferir agora uma entrevista que eu fiz com o governador Flávio Dino, a entrevista que foi concedida lá no Palácio dos Leões, e em pauta ações do governo e também as eleições de 2018. Confira a entrevista. Aqui no Bom Dia Maranhão, eu converso agora com o governador Flávio Dino nessa entrevista exclusiva, a primeira entrevista exclusiva que ele dá depois da volta do recesso de final de ano. Governador, bom dia. Bom dia, prazer falar com você. Quero saudar muito especialmente todos os telespectadores, dizer da minha alegria de poder conversar com todos, fazer uma prestação de contas breve e falar sobre esse ano que começa sempre com muitos desafios, mas com muita esperança. O senhor está, inclusive, com a camisa aqui do Mais IDH. Nesse final de semana houve uma ação importante com a entrega de várias obras, enfim, foi inclusive um recorde, né? Mais de 300 entregas realizadas. Governador, o senhor entende que, de fato, a população tem tido também essa percepção desse trabalho feito aqui no Estado? Quer dizer, o trabalho está acontecendo, está sendo divulgado, mas as pessoas têm, de fato, essa percepção de um novo momento? Eu acho que é preciso ter um tempo de caminhada para mostrar cada vez mais aquilo que temos dito acerca dos resultados. É evidente que 3 anos de governo, depois das mazelas que nós encontramos, o caos que nós encontramos, é preciso ter continuidade para que nós possamos evoluir ainda mais. Nós temos no âmbito do programa Mais IDH uma série de ações nesses municípios historicamente abandonados no Maranhão, os 30 municípios de pior indicador social, que trazem resultados bem vistosos, bem evidentes para quem quer ver, claro. Por exemplo, os programas de apoio à produção, agricultura familiar, casas, sistemas de água, temos cozinhas comunitárias em construção que vão propiciar a segurança alimentar a essas comunidades. Temos o programa Escola Digna, a Força Estadual de Saúde já atendeu mais de 700 mil pessoas. Então são resultados, a meu ver, muito eloquentes de um novo momento em que se prioriza de verdade aqueles que tradicionalmente eram esquecidos ou lembrados apenas em tempos de campanha eleitoral. Em geral, é possível perceber que as políticas públicas, as ações de governo, elas se dão de forma verticalizada. Um dos objetivos do DH é uma participação maior, inclusive o aprimoramento desses mecanismos de participação popular. O senhor falou que o tempo é pequeno, até agora é preciso mostrar mais coisa, mas nesses 3 anos já é possível fazer uma avaliação positiva desse aspecto? Olha, se nós olharmos que nós temos nesses municípios esse conjunto de ações horizontalizadas, transversalizadas, como você menciona, ou seja, diferente da política tradicional que parte do Palácio e que aparece só em tempo de eleição, nós temos uma política permanente, presente, ação de governo o tempo inteiro nesses municípios e, na verdade, em todas as regiões, com vários programas do governo, nós vamos encontrar, sim, já no caso do Mais IDH, 2 anos de caminhada, nós fizemos agora já centenas de entregas concretas, casas que as pessoas estão morando, locais onde as pessoas estão produzindo, escolas onde os meninos estão estudando. Então nós temos essa noção muito nítida de que o programa está no caminho certo, que ele tem o apoio e ele propicia exatamente isso que você diz, que é a cidadania. Nós queremos que as pessoas se emancipem, se autonomizem, se libertem e por isso nós investimos fortemente para que elas elevem o seu padrão de vida. Qual o senhor entende foi o maior feito desse governo nesses 3 anos? Não dá para escolher 2 coisas, uma só. Se tivesse que escolher uma, de fato, eu escolheria toda a política educacional. Eu acho que é o mais forte do nosso governo, porque vai desde das criancinhas, quando a gente substitui uma escola de taipa, é sempre muito comovente ver os menininhos, as menininhas, com seus professores, professoras, abrindo uma perspectiva nova. Se tivesse que escolher eu escolheria esse conjunto da educação. O senhor sempre foi uma pessoa muito inquieta, né? Sempre teve pressa, até porque o Maranhão tem pressa, as pessoas têm pressa de verem ali resolvidas as suas situações imediatas, saúde, educação, são várias as áreas, não é? O que não deu tempo de fazer nesses 3 anos? Nós fizemos em todas as áreas até agora mudanças, todas, qualquer uma que você escolher, qualquer tema, qualquer órgão público. Você pode pegar o Detran, que hoje faz um programa social como CNH Jovem, como Moto Legal, que legalizou quase 30 mil motos a R$50. Você pode pegar o Porto do Itaqui, que hoje é lucrativo, moderno, competitivo. Você pode pegar qualquer órgão público, Adalberto, qualquer um.
Você pode pegar a educação, como mencionei, você pode pegar a saúde, que é sempre muito criticada. Por quê? Porque a demanda não para. E com a crise econômica, muita gente largou o plano de saúde. Também nós tivemos a retração dos atendimentos da rede federal e, às vezes, das redes municipais. Isso jogou todo o peso nas costas da rede estadual, coisa que não havia antes. Então, nós temos mais unidades hospitalares do que havia antes. Nós abrimos um hospital novo, Imperatriz, Caxias, Pinheiros, Santo Inês, Bacabal, Balsas, hospitais que não existiam. Mas a oposição diz que o senhor entregou hospitais que já estavam... o serviço já estava feito no governo. Obras inacabadas. Um hospital não é feito de tijolo e telhado. O hospital é feito, claro, do prédio, mas sobretudo dos equipamentos, dos laboratórios, dos profissionais e abrir as portas. Quem fez isso fomos nós. Então são mudanças reais, qualquer área nós vamos encontrar. Agora, evidentemente não é milagre. Você pergunta, o que não deu tempo de fazer? Ora, nós não vamos conseguir pegar um estado que sempre teve, historicamente, os piores índices em tudo e, de repente, por encanto, em 2, 3 anos, transformar no primeiro lugar em tudo. É impossível. Agora, depois do Carnaval, uma mudança significativa no secretariado, né? Vão se afastar aqueles que vão ser candidatos às eleições. Isso vai trazer problema para a população em relação às políticas, aquilo que foi projetado, as metas projetadas para o governo ainda para esse ano? A nossa equipe é muito unida, muito preparada, a nossa equipe tem coesão. Primeiro, existe uma equipe de fato, não são coisas improvisadas, eu coordeno pessoalmente, diariamente, e sei, conheço bem o trabalho das secretarias, e posso, portanto, garantir a todos que não vai haver interrupção de nenhum programa, até porque nas secretarias que estão assim no dia a dia do cidadão, Secretaria de Infraestrutura, Saúde, Educação, etc., não haverá mudanças, e nas demais em que haverá substituição natural dentro das equipes que já estão no dia a dia, de modo que nós vamos ter a continuidade e muitas entregas. Nós estamos mostrando o volume agora, comecinho do ano, nós fizemos já centenas de inaugurações. Nenhum governo no país, nenhum governo do país no mês de janeiro de 2018 fez tanta inauguração quanto o governo do Maranhão. Há um debate, inclusive do ponto de vista político e midiático até, em relação à pobreza no Maranhão. O senhor fez isso usando as redes sociais, o ex-presidente José Sarney também usou as redes sociais e o jornal que ele fundou para falar sobre isso. E lá uma frase praticamente está nos dois discursos, o editorial que o senhor fez e também o que o ex-presidente fez, que fala sobre quem deu a marcha ré no Maranhão, né? Aí eu lhe pergunto, para a população, esse debate é importante para ter uma visão histórica do processo ou há um desgaste a partir desse debate? Como é que o senhor entende isso? E o senhor citou ainda há pouco que recebeu um governo com várias mazelas, a gente está falando do ponto de vista histórico, a análise. Isso também não seria governar olhando pelo retrovisor? Nós, em primeiro lugar, temos que olhar a realidade para transformá-la. Então, quando nós falamos das dificuldades que nós encontramos, não é para ficar preso a elas, pelo contrário, é para romper essas amarras. Mas nós temos o dever, mais do que o direito, o dever de compartilhar com todos que nos assistem aquilo que nós encontramos. Dívidas, problemas, desorganizações, corrupção. Lembremos, por exemplo, da penitenciária de Pedrinhas, para citar apenas um exemplo. Então, nós falamos disso para mostrar como nós estamos virando a página. E nós continuamos olhando para frente. Além do hospital que o senhor já anunciou, as estradas que o senhor está falando aqui, o que o senhor gostaria de destacar em relação ao que as pessoas podem esperar ou antecipar para esse ano já de 2018 ainda? Nós vamos ter a conclusão desses programas que nós plantamos desde o início da nossa gestão. Me refiro às entregas de centenas de escolas, do programa Escola Digna, o Plano Mais IDH, entregas de sistemas de água que são importantes para as comunidades. Teremos a inauguração de alguns novos hospitais, o próximo que será aberto será o Hospital do Baixo Parnaíba, o Hospital de Chapadinha, e nós teremos algumas obras novas começando, de modo que nós temos muita coisa boa aí pela frente. O senhor sempre defendeu a ética e a moralidade, não é? No seu governo, a Polícia Federal fez uma das operações da Sermão Hospício, uma das fases dessa operação, revelou um esquema com indícios, né, de atitudes irregulares praticadas por alguns funcionários do Estado. Que impacto teve essa operação no governo, que o senhor imagina, a partir dessas investigações? É claro que, em relação àquela entrevista coletiva da Polícia Federal, alguns pontos foram levantados de, pelo menos, alguns equívocos, né, naquele momento. Mas que impacto teve essa operação, essa fase da operação no governo? Bom, é muito importante entender que nós herdamos um sistema de saúde, e isso é objetivo, é concreto, cheio de problemas.
Essas questões que foram apontadas, por exemplo, de terceirizações, etc., isso tudo existia antes, não fomos nós que montamos. Os funcionários que hoje estão aí nos nossos hospitais, 90%, 80%, 90% não foram contratados por mim, já estavam. Funcionários de 5, 6, 10 anos que estão lá, e nós não fizemos aquela política antiga de que entrou um novo governo, demite todo mundo e vamos... Nós não fizemos isso. Implantamos uma gestão séria. O secretário Carlos Lula é um homem honesto. Ninguém nunca acusou seriamente o secretário Lula, ou sua equipe de secretários adjuntos, de práticas ímprobas, de desonestidade. Então, nós acreditamos que todos esses problemas atinentes a esse modelo antigo de saúde estão sendo corrigidos. É um processo, como eu disse. Realmente é um padrão diferente de governo, e isso eu tranquilizo todos vocês que nosso governo é sério, honrado, honesto e continua a ser assim. No próximo bloco você confere a segunda parte dessa entrevista exclusiva com o governador Flávio Dino. Ele vai falar sobre aspectos políticos e as eleições de 2018. Nós voltamos já. E agora você vai conferir a segunda parte da entrevista exclusiva do governador Flávio Dino, a primeira entrevista exclusiva que ele concede depois da volta do recesso, a primeira desse ano de 2018, aqui no Bom Dia Maranhão. Agora, os assuntos são aspectos políticos e também as eleições. Confira a segunda parte da entrevista. Governador, o senhor vai ter uma dor de cabeça aí para compor o seu grupo político também, essa chapa majoritária. O senhor anunciou até agora o primeiro nome ao Senado, o deputado federal Everton Rocha. O senhor já disse que foi uma candidatura construída, não é? E agora nós temos aí a vaga de vice, pelo menos é o que se comenta, e a outra vaga para o Senado. Quer dizer, já essas vagas existem. O atual vice-governador do estado será mantido nessa chapa como vice-governador? Você pode confirmar isso hoje? O nosso desejo é esse. Eu já externei isso publicamente, inclusive. O vice-governador Carlos Brandão tem sido sério, leal, correto. Tem me substituído nas interinidades breves e tem participado de centenas de eventos nacionais e internacionais representando o governo, sempre com muita dedicação. Então, o meu desejo é que ele continue nessa importante missão. Na segunda vaga para o Senado, tem muita gente falando aí que já está certo, alguns até já deram algumas declarações, o senhor chegou a dizer calma, ainda não me manifestei sobre isso. Mas é hoje que o senhor vai falar sobre isso? Eu tenho falado o quê? Que há tempo para tudo debaixo do céu, está no livro do Eclesiastes, capítulo 3, então a gente tem que ter sabedoria para compreender que os frutos na árvore, eles têm o tempo de colheita, ele tem o tempo de amadurecimento. Em relação à segunda vaga do Senado, nós não chegamos ainda a esse entendimento amplo. Então tem muita gente boa, muitas pessoas credenciadas pela sua história, e nós vamos fazendo a mediação, eu mesmo fazendo as consultas, até o momento, quem sabe, da filiação partidária, a gente ter essa definição. O senhor falou de uma aliança que já era uma aliança grande, né, de vários partidos lá em 2014, mas agora ela se amplia com vários partidos, por exemplo, como o DEM, que não estava com o senhor, o PRB, o PROS, por exemplo. O senhor tem hoje com o senhor, o Gastão Vieira manifestou já apoio ao senhor e era o candidato ao Senado do outro grupo. Não é? Como é possível explicar essa aliança? Às vezes as pessoas imaginam imagina que na cabeça das pessoas fica alguma confusão. Quer dizer, de uma hora eu vejo um político ao lado de um grupo, depois político ao lado de outro grupo. Quem mudou nessa história? O Flávio mudou, as pessoas estão entendendo que há um caminho diferenciado agora no estado. O nosso programa de governo é o mesmo de 14. O Flávio é a mesma pessoa. O jeito que eu governo é o mesmo, com tranquilidade, simplicidade, determinação, coragem, pé no chão, conversando com todo mundo e cuidando daquilo que eu me comprometi. Um governo honrado, sério, que aplica bem o dinheiro público, políticas sociais, mudanças. Todos aqueles que querem nos ajudar são bem-vindos. E isso eu me refiro a setores sociais, por exemplo, os empresários. Nós temos aqui hoje centenas de reuniões com empresários que estão engajados conosco, investindo no Maranhão, acreditando no Maranhão, empresários grandes, médios, pequenos, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, igrejas que participam dos nossos programas, entidades sociais, e isso se refere também à política. Quando você tem uma tarefa gigantesca, você tem que reunir forças, e por isso nós estamos, de fato, de braços abertos e acolhendo todos aqueles que querem nos ajudar e têm nos ajudado. As pessoas se aproximam do nosso governo, primeiro administrativamente. Por exemplo, o ex-ministro Gastão Vieira.
pessoa com quem eu tenho uma ótima relação desde sempre, amigo do meu pai, e trabalhamos juntos no Ministério do Turismo. Ele foi ministro, presidente da Embratur, vinculado ao Ministério do Turismo. Ele ajudou o nosso governo quando ele foi presidente do FNDE. No finalzinho do governo da presidenta Dilma, ele destinou ônibus escolares para o Maranhão. Então, todas as pessoas, o deputado Juscelino nos ajuda, o deputado André, o deputado Pedro Fernandes, o Kleber Verde, todos aqueles que se aproximaram depois, que não estavam na coligação original, o deputado Josimar, do PR, todos aqueles que se aproximaram do nosso governo têm ajudado o nosso governo e têm ajudado, portanto, a população. Então, é muito claro, tudo que a gente faz de alianças, de acordos, nós fazemos de modo transparente. Claro, a gente mostra os nossos aliados, tem muita alegria de mostrar que o nosso segmento político, nosso grupo político cresceu, se expandiu e, portanto, está mais preparado ainda. As pesquisas divulgadas até agora mostram uma vantagem do senhor em relação à corrida eleitoral para 2018. O que essas pesquisas, qual é o sentimento que o senhor tem a partir desses dados que estão sendo levantados na realidade de hoje, é bom que se diga? Há um sentimento de acomodação? Aí é possível acontecer isso? Não. Não, primeiro que eu não sou por natureza acomodado. Se eu fosse acomodado, eu não teria exercido funções nos 3 poderes do Estado, no Judiciário, no Legislativo, no Executivo, sempre com tanta dedicação e, graças a Deus, com tantos êxitos, prêmios que foram entregues, não prêmios de amigos, prêmios de instituições como o Portal G1, que agora reconheceu o nosso governo como o mais eficiente do Brasil, aquele que mais cumpre o seu programa de governo. Então, eu não tenho acomodação, na minha natureza ser sempre irresignado. E quem governa uma parte do Brasil com tanta desigualdade, tanta injustiça como é a marca brasileira, nunca pode se acomodar. Tem que ser sempre indignado e resignado, lutar sempre para fazer mais e melhor. E nós estamos assim, continuando a fazer as nossas transformações de governo, aperfeiçoando cada vez mais, aprimorando cada vez mais. E por isso tenho convicção que esses índices de aprovação vão continuar crescendo cada vez mais. O senhor chegou a afirmar em uma outra entrevista que gostaria muito que a ex-governadora Rosiana Sarney confirmasse a candidatura dela e que a disputa seria, o senhor usou um termo, a disputa seria mais saborosa. Mais saborosa, não é? Mas até agora essa confirmação não veio. O senhor acredita que isso tenha acontecido por conta também de um impacto dessas pesquisas até agora? Há uma avaliação de alguns analistas políticos de que realmente, de fato, essa candidatura não está posta de forma oficial, a pré-candidatura, não é? A gente não escala adversário, a gente não escolhe adversário, isso compete a eles. O certo é que o Grupo Sarney, que é um grupo tradicional do Estado, deve apresentar um candidato ou um conjunto de candidatos, um grupo, quem sabe, para tentar retomar o governo. Nós estamos preparados para essa disputa. O que eu sublinhei é que, sendo a ex-governadora Rosiana Sarney, vai ficar muito mais simples você comparar 14 anos de governo dela com 3 anos nossos e mostrar exatamente os resultados administrativos, políticos, mostrar a conjuntura de cada um, mostrar como eles no tempo da bonança, no tempo das vacas gordas, não souberam aproveitar e como nós pegamos um tempo de tantas dificuldades e estamos mostrando tantos resultados. Nós estamos preparados para o debate democrático. O que não queremos é que a eleição seja marcada por baixaria, por agressividade, como infelizmente nós temos visto. Nós estamos assim, preparados para o debate político, programático, mas eles estão assim, muito instáveis. Desejamos que a disputa seja séria. Como eu sou uma pessoa séria, venha quem vier, nós vamos mostrar ao povo, à população, aos juízes dos políticos, que são os eleitores, as realizações e pleitear um novo mandato para dar continuidade a esse governo que é reconhecido nacionalmente como um governo progressista, um governo de avanço. Governador, muito obrigado pela entrevista no Bom Dia Maranhão. Nós estamos, inclusive, em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado, com o Bom Dia Maranhão, e a gente agradece por ter nos recebido aqui para a entrevista. Bom, um prazer, e quero deixar a minha mensagem renovada de esperança, fé em dias melhores para a vida de todos, que o Brasil encontre o caminho, saia dessa escuridão política e econômica em que infelizmente se meteu, a situação nacional melhorando, é claro que o governo do estado, as prefeituras vão ter melhores condições e tenho certeza que isso é muito importante para todos nós, essa é a luta do nosso governo.
desejo, ainda agora aqui no mês de janeiro, um ótimo resto de ano, um ótimo ano de 2018 para todos nós. Vamos ter agora o Carnaval, uma belíssima festa, convido a todos a participar. Depois uma série de eventos, tem a Copa do Mundo, vamos torcer pela seleção brasileira. Depois as eleições, vamos estar juntos debatendo, conversando sobre o Maranhão. Um abraço a todos vocês.